Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil pela internet, mais uma edição do Jornal Argumento Especial e muito especial, né? Afinal de contas, o Brasil está em polvorosa, nomes foram lançados para a equipe econômica de saúde, aqui em Goiás as coisas acontecendo também, e nada melhor do que a gente falar sobre esses assuntos com especialistas sobre esse tema, né? Convidamos e gentilmente atendeu o nosso convite. Recebo aqui o doutor Alexandre Azevedo, ele é professor de Direito Eleitoral e também Ciências Políticas. Doutor Alexandre, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você e falar com o seu telespectador. Olá, você que está aí em casa nos assistindo. Espero que esse momento aqui seja bastante proveitoso. Com certeza será, com certeza será. Convidamos também, né, afinal de contas, o assunto, ele fala sobre economia, fala sobre algo que é importante, né, consultoria, ou até mesmo, digamos aí, né, um planejamento no Brasil. Convidamos a atender o nosso pedido, também agradeço pela presença, do Dr. Ricardo Oliveira, ele que é advogado especialista em consultoria empresarial. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, André, é um prazer sempre estar com você aqui nesse jornal espetacular e estou à disposição para nós debatermos o assunto aí que você sugeriu nessa noite. Vamos falar, né? São muitos assuntos, né? Comigo também o amigo Paulo Rolim. Obrigado pela presença, Paulo, bem-vindo. Olá, André Marques, sempre bom estar aqui. Vamos fazer as perguntas e atender a expectativa dos telespectadores do Jornal Argumento. Vamos começar uma pergunta genérica, cada um, né? Para todos, né? Como é que vocês estão vendo esse momento no Brasil? Assim, claro que durante o programa nós vamos aprofundar, né? Mas estão otimistas, precavidos, esperando, apostando, o sentimento de vocês nesse momento onde nós já falamos aqui, uma vez que nós tivemos o primeiro turno das eleições, tivemos o segundo turno, agora o terceiro turno, onde aqueles que foram derrotados estão aí buscando, né, e aqueles que foram eleitos estão conquistando, e depois vamos para o quarto turno, né, que serão os próximos que vão assumir o governo. Como é que vocês estão vendo essa situação momentânea? André, eu vejo com preocupação, porque nós vimos aí que toda a ginástica que a presidente teve que fazer na questão da regularização das contas públicas. E essas contas públicas elas foram afetadas diretamente pelo excesso de gasto do governo, e isso impacta muito grande na economia. Então, o que significa que ela vai ter que, para recuperar esse rombo que aconteceu nas contas, ela vai ter que, certamente, que aumentar imposto. Então, pelo menos uma novidade, ou uma certeza que nós temos a partir do 2015, é que haverá, com certeza, aumento de tributos. Ok. O senhor doutor Alexandre, a visão do senhor? Um pouquinho receoso também, porque nós temos uma situação bastante peculiar. O que acontece geralmente quando o governante é reeleito? Tem ali, ou é eleito, né? Tem ali naquele primeiro momento uma certa lua de mel, né? Do eleitorado, da população com ele. E no Brasil agora, que nós estamos, nessa quadra que nós estamos vivendo, a presidenta não está experimentando isso, né? Já começou ali, terminou a eleição, já veio lançando medidas duras, e como o professor Ricardo colocou, o doutor Ricardo colocou, necessariamente, ao que tudo indica, vai se aumentar impostos. Já temos aí sinalização de aumento de juros, da taxa básica de juros por 2 vezes consecutivas, indica aí que vamos ter, talvez, né, logo no início do ano, mais aumentos. Então a gente tem que ter um certo freio, um certo controle, principalmente dos nossos gastos, naquilo que puder, né, cada um puder ter um controle maior. Paulo, rapidamente a sua visão aí. A maior preocupação que me vem é com relação à questão econômica, que não vai bem, e em contrapartida com a voracidade dos políticos, a voracidade do nosso Congresso, que exerce com muita propriedade o toma lá da cá. O governo vai ter dificuldades para governar. Bom, agora vamos começar a falar sobre essa questão da realidade.
Doutor Alexandre, professor Alexandre, o senhor que é professor nessa área, essa nossa fórmula política de agir, ou seja, há necessidade, ou seja, a presidente Dilma ela foi eleita, tanto Marconi, há necessidade da diplomação, aquele processo, aquele ritual todo que é seguido, porque muitas pessoas elas se esquecem desses detalhes, né? O senhor poderia explicar para a gente, por exemplo, como é que acontece esse processo de eleito até a posse, o que passa nesse período? Bom, a pessoa, no caso da presidenta Dilma, ela foi reeleita, então continua exercendo ali o mandato sem nenhum problema. Vamos imaginar só, fazer um exercício de imaginação, se fosse o Aécio que tivesse ganho, então nós teríamos agora criado duas equipes de transição, uma equipe do Aécio e uma equipe da Dilma, e aí a equipe da Dilma repassando as informações para a equipe do Aécio, para quando ele tomasse posse em 1º de janeiro, já estava conhecendo mais ou menos ali como está o governo. No caso que nós temos da reeleição, isso não é necessário, porque, em tese, não é, a equipe é a mesma, a presidenta é a mesma. Mas ela então não a teria equipe que, dela ela não é tem a que ser mesma. diplomada, ou seja, ela não, as contas aprovadas, tudo Sim, atestado? não, mas eu estou dizendo aqui da questão administrativa, né? Não precisaria criar essa equipe. Do ponto de vista eleitoral, o que se precisa agora é ela prestar contas da campanha dela, aquilo que foi gasto, aquilo que ela arrecadou, como que ela gastou e como ela arrecadou. Principal, né? São os doadores de campanha, que infelizmente a gente só fica sabendo quem doou no final, agora 30 dias depois da eleição, que divulgam de fato os doadores da campanha, infelizmente. E só, desculpe interrompê-lo, né? Mais de 85% dos doadores foram grandes empresas, grandes empresários, né? É estranho isso, né? Ou é uma prática comum? O que é estranho é nós brasileiros, né? Porque nós não temos o costume de nos envolvermos financeiramente com a política. Então você se envolve com a política brigando, né? Colocando mensagem no Facebook e agredindo os outros, mas você mesmo pegar, acreditar no seu candidato e depositar fazer alguma doação para a campanha dele, isso nós não fazemos. Esse envolvimento financeiro. O que sobra? Para os candidatos irem atrás de pessoas jurídicas. E aí tem uma ação no Supremo Tribunal Federal exatamente para dizer que as pessoas jurídicas não têm amparo constitucional para fazer doações políticas. Isso aí possivelmente vai ser julgado início do ano que vem e as empresas jurídicas estarão proibidas e aí o Congresso Nacional terá ali um caminho apenas, ou aprova uma reforma política, né, para inclusive colocar o financiamento público de campanha, ou nós vamos ter um estrangulamento ali da campanha eleitoral para 2016 e 2018. Doutor Ricardo, Paulo e também doutor Alexandre, será que agora caiu a ficha dos 7-1 da Alemanha? Porque as pessoas voltaram às ruas para protestar, todos protestando, né? Quando na realidade nós tivemos alguns movimentos, mas depois dessa eleição muito polarizada entre Dilma e Aécio, Dilma venceu. Será que elegemos Dilma Alemanha e Aécio Brasil? Será que dá para fazer uma alusão aí a essa questão esportiva para essa reação, até mesmo a criação de um governo paralelo? André, eu creio, eu estou vendo o quadro que eu vejo atual, é que realmente o povo está meio que confuso, porque houve uma vitória não muito expressiva e significa que bem na margem ali da indecisão, porque foi praticamente meio a meio para cada um. Isso é com certeza uma questão de postura mesmo, né? Não tem uma vantagem espetacular de um ou de outro. E isso não deixa de dar uma certa confusão. E nesse desenrolar esse resultado dessas eleições, por ser muito próximo um do outro, o adversário, ela gerou com certeza uma certa confusão entre a população e mais ainda agravado pelo atual quadro, que você viu que a presidenta, ela desgastou muito agora nessa questão da aprovação, da mudança da sistemática das contas públicas. E isso
apesar que a população muitas vezes ela não entende bem a fundo, porque tem a questão técnica aí, que é orçamentária, é uma confusão legislativa muito grande, é LDO, é lei de diretriz, é lei orçamentária, e isso não deixa de fazer uma certa confusão. E só explicando, né, que todo final de ano há necessidade de se fazer a lei de diretrizes orçamentárias, que é fazendo uma forma de planejar o que o governo, teoricamente, né, vai investir, vai gastar. Então, para terminar o ano, há necessidade que o Congresso Nacional vote, né, as leis de diretrizes orçamentárias, aprove contas, situações nesse sentido que a gente vai falar daqui a pouco, porque as contas não fecharam. E aí depois a gente vai falar sobre os bravos deputados que foram até às 3 da manhã, né, para votar essa questão toda que foi colocada. Mas assim, dentro desse aspecto, aconteceu nessa semana agora uma situação em São Paulo, onde o Aécio Neves promoveu uma passeata contra a corrupção no Brasil, 5.000 pessoas foram às ruas. É salutar, nesse momento, a gente instigar essa situação aonde a gente vê que uma pessoa, ela perdeu ali uma eleição e começa a fazer ações assim, como vamos fazer um protesto contra a corrupção liderado contra um candidato que foi derrotado. É legal, mas contribui? Eu entendo, André, que na verdade o que eu estou vendo aí é que o nosso candidato Aécio, ele está com uma certa dor de cotovelo, sim. Ele perdeu as eleições e parece que não aceitou muito bem essa derrota dele. Então, eu acho que o momento não é adequado agora dele fazer isso. Espera ver, porque agora nós temos, democracia é isso. A maioria elegeu, preferiu a candidata que está atual, e nós temos que torcer para que tudo dê certo. Não é fazer, não estou dizendo que ele não pode fazer oposição, não é isso. Ele vai fazer a oposição tem que existir, a oposição efetiva, não é isso. Mas o momento eu creio que não é o momento adequado. Tá, apesar que o próprio governo tem uma transição, tanto é que ela está mudando a equipe, vai ter uma certa transição, ainda que internamente, mas vai ter essa transição. E eu creio que o momento não é esse, por enquanto não. Ele pode fazer a oposição, mas mas não nesses termos, instigar a população. Por enquanto eu entendo que não é o momento certo, não. Eu entendo que até seria o adequado, né, quando foi se aprovado durante a semana o projeto de lei, né, que altera a meta de superávit primário. Eu entendo que aí poderia sim levar, deveria mesmo levar, né, para se brigar, para se protestar lá. Agora, mas não seria dentro do Congresso? Dentro do Congresso, exatamente, dentro do Congresso, a volta ali do Congresso. Né? Como foi as manifestações em julho do ano passado, né? Agora, fazer uma manifestação, como o professor Dr. Ricardo colocou, né, para fora Dilma, fora fulano, que ele acabou de ser eleito, transparece dor de cotovelo e a pessoa que não aceita ou não sabe aceitar o resultado das urnas. De fato, nós tivemos, né, Paulo, uma eleição muito acirrada, André, sim, de poucos porcentos, mas eu sempre gosto de lembrar isso. O Aécio perdeu em Minas. Se em Minas Gerais ele tivesse tirado ali 1 milhão, que parece, se não me engano, foi 3 milhões 3 ali, milhões. A diferença, né? Exato. Se ele tivesse tirado a metade da Dilma, disso aí, ele tinha ganho. Né? 1 milhão a mais que ele tivesse ali em Minas, resolvido o problema dele estava. Então, ali faltou, na campanha dele, um certo olhar para o quintal, tentou conquistar o país e esqueceu do seu quintal. E aí veio a derrota, né, na eleição. E agora, nesse momento, ter uma certa tranquilidade, vamos deixar a coisa fluir um pouco, fazendo sim oposição como deve ser feita, não baixar a cabeça e sentar e ficar ali do Congresso, fazer do Congresso Nacional o terreiro do Executivo. Não é isso. Ele tem que vigiar e par em passo, pedir vistas, apresentar emendas, né, denunciar quando for o caso. Agora, passeatas para retirar um governante que acabou de ser eleito, tem um viés autoritário aí. Paulo. Lembrando que é super importante, é absolutamente necessário que haja vigilância
dos cidadãos em torno dos atos do governo. Porém, esses movimentos, esses protestos que estão acontecendo, são notoriamente com base nas redes sociais e, acima de tudo, de militantes partidários. Não tem aquela força, aquela veemência dos protestos de julho de 2013, que foram realmente, a população foi às ruas mostrar sua indignação, e hoje os protestos que ocorrem são partidários. Tinha sim a infiltração de grupos políticos. Sim, havia, mas havia motivos. É impensável a gente tentar, se me corrija se eu estiver errado, que a população ela se mobilize sozinha sem que haja alguém ali para promover um cunho político. Inclusive os partidos dá para chamar partido de esquerda hoje nesse país? Né? Se houvesse... Alguns sim, vamos datar alguns que são, né? Entre esses 38, né? É meio complicado uma situação igual a essa. Partidos. Mas estamos vivendo agora, eu falei isso antes da gente começar o programa, eu me lembro que a polícia sempre usava aquela expressão, a maior apreensão de drogas. Aí veio o Lula, nunca antes na história desse país, alguns fatos que aconteciam. Agora, a frase ou o jargão, né? O maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Nós estamos indignados com essas corrupções ou com a inflação? A situação vocês pensam que o povo está mais preocupado do que com a corrupção no Brasil ou com a inflação que aumenta? E aí também vamos falar depois sobre essa questão de taxas de juros e tal. E será que as pessoas têm memória para entender que viveram aquela época da inflação, do período Sarney? Porque a gente tem uma geração nova agora que não conviveu com esse momento. Então, para vocês, nós estamos aí diante de uma indignação da corrupção ou estamos mais indignados com a inflação? Temos a situação da inflação, se a gente pegar desde 94 para cá, 20 anos, então de plano real, onde aconteceu um certo controle, né, da inflação. Nós pegamos a geração, até a pessoa com até 28 anos, 7, 8 anos na época, então não sabia o que é inflação. Então, 20 anos depois está com, né, 20 e poucos anos, né, 28 anos, então ele não viveu isso, não sabe o que é isso, e de repente começamos a ter um certo processo inflacionário. Eu acho que a preocupação real, concreta, é mais direta, né, no bolso dele, né? Eu acho que isso aí impacta mais direto nele. Agora, a mídia tem mostrado essas questões de inflação, de corrupções e tudo, só que é uma situação que a população brasileira fala, não, é corrupto, mas todo mundo faz e tudo, e ele não tem a noção exata do impacto da corrupção no orçamento familiar. Então, por não ter isso, ele não se preocupa tanto, né? O raciocínio que eu faço é isso, não sei se vão concordar aí comigo também. André, eu acho o seguinte, que mais essa inflação, quem sente mais são as donas de casa. Quando elas vão no supermercado, elas estão vendo, ou quem está acostumado a ir no supermercado está vendo que realmente os preços estão subindo, as coisas estão subindo, e que isso aí eles estão preocupados com isso, todos nós estamos preocupados. Ou então quem está pagando as contas, porque eu não vou ao supermercado, mas eu pago as contas, então eu estou vendo que as contas estão aumentando. E isso é preocupante, como diz o professor Alexandre, nós que vivemos aquele período inflacionário, nós sabemos o quanto é desastroso, o quanto é maléfico isso, a inflação alta no nosso dia a dia. Agora, a questão é que a mídia está levando muito a questão da corrupção. Essa corrupção ela não está saindo das manchetes, nós estamos vendo aí, e ela está em voga. Então, essa discussão, essa delação premiada, esses julgamentos todos é que estão muito dando ênfase, a mídia está em foco nessa questão, né? Então, não deixa de ser também um tema muito preocupante e que está aí na boca da população, né? Nós, falando agora um pouco sobre essa questão dessa estabilidade, né? Nós temos um novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que para muita gente é uma estratégia do ex-presidente Lula para tentar retomar aquele período quando ele assumiu o governo logo depois de Fernando Henrique, né, quando o dólar bateu quase a casa de 4%. Então, ou seja, não é a equipe da presidente Dilma, segundo algumas pessoas. São alguns que estão sendo indicados pelo ex-presidente Lula para que
haja aí pelo menos uma calmaria. Mas nós já começamos aí entrando com 2 aumentos seguidos, né? Já estamos com 12, quase 12% nessa questão da taxa Selic, ou seja, os juros, né? A gente tem um vídeo aqui, porque eu acho que se ele passar pelas ruas, poucas pessoas vão conhecer o novo ministro da Fazenda, né? Que é Joaquim Levy, e que falou sobre o que ele pensa da economia dos projetos, o que ele pensa da realidade econômica do Brasil. Vamos acompanhar o que ele disse. Para a estabilização da dívida é de no mínimo 2% do PIB, considerando que não haja transferências para bancos e outras fontes de crescimento da dívida bruta. Dada o baixo crescimento deste ano, agora 2014, e o tempo que a economia exigirá para voltar a acelerar, no primeiro ano, em 2015, a meta de superávit primário do governo, que a gente chama setor público, total consolidado, ela deve ser de 1,2% do PIB. Nos anos seguintes, ela subirá para 2%. Nós vamos alcançar isso com todas as medidas e a disciplina que for necessário, e isso é muito importante, porque ter o cumprimento dessas metas, ter a nossa dívida se estabilizando, diminuindo, na verdade isso cria confiança para o crescimento, para a atividade econômica e, com isso, a geração de recursos que permitem o governo continuar as suas políticas públicas, em particular as políticas de inclusão social, as políticas sociais. Então, todo esse processo que vem vindo nos últimos anos, ele vai continuar, ele tem que ir, obviamente, no passo adequado com a capacidade da economia, mas é a prioridade do nosso trabalho de reequilíbrio fiscal, porque é a segurança fiscal, o atingimento das metas que realmente garantem a capacidade do governo cumprir com as suas obrigações e as suas políticas. Bom, para bom entendedor, não entendeu nada. Mas uma pincelada ali, uma coisa que ele falou que eu acho que é importante, é investir no mercado. Quando ele fala investir no mercado, a gente pode fazer uma leitura ali do grande grito do empresariado, que é esse, né? O país, teve a sua produção, ou até mesmo um incentivo à produção que gera empregos, essas coisas, esquecido durante algum tempo. Eu só consegui enxergar isso. Enxergaram mais alguma coisa aí sobre o que ele pensa, sobre essa questão da política econômica do Brasil? Essa questão do superávit que ele colocou ali, de um planejamento, né? Um acirramento das contas públicas, que ele, quando ele foi ministro, ainda na era do Lula, quando ele esteve na equipe também do Fernando Henrique Cardoso, ele foi conhecido exatamente desse rigor de controle. E aí, até mesmo por isso que teve trabalhou no FMI uma certa também, calmaria, né? Isso. Quando o nome dele foi ventilado, no lugar do Guido Mantega, que a gente sabe, todos nós sabemos que não tinha voz ativa. Aquilo que a Dilma falava, ele, né, baixava ali, não dava a opinião dele, não dava a sua contribuição pessoal, né, para a Fazenda. Ele tinha um discurso sempre pronto, né, que o mercado ele sempre vai continuar volátil. Era aquela frase, quando perguntava sempre essa. Doutor Ricardo. André, o que eu vejo nessa fala do futuro ministro aí é o espelho real da situação e do que pretende o governo manter essa política de gasto excessivo, gasto público excessivo. Porque ele falou, reduziu a meta, quer dizer, ela teve que fazer toda essa manobra legislativa para que as contas dela sejam aprovadas, que foi ela teve no curso do ano, ou seja, no curso do jogo, ela teve que mudar as regras, porque ela não ia cumprir não ia respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa fala dele está dizendo o seguinte, que embora ele tenta, porque é uma questão técnica e o povo não entende muito bem, mas ele tenta falar que está tudo normal, mas que
essa política dela, do governo atual, de exagerar nos gastos, não colocar um freio nos gastos públicos, gastos até desnecessários, gasta mal, não foi investimento, foram gastos. E que ela vai ser mantida durante um ano, porque a meta fiscal para o ano que vem, ele falou aí, é 1,2. Nos próximos anos, é levar para 2 alguma coisa. Então, ou seja, houve uma política desastrosa do ponto de vista fiscal, que ele está tentando falar que isso é normal, mas que não é, porque ela aproveitou os investimentos que foram feitos no PAC, e aproveitou essa questão da desoneração tributária e colocou tudo isso como despesa que ela tinha sido feita. Foi isso que ela fez. Então, essa política, ele deu cobertura para essa política desastrosa, todos concordam, os técnicos, todo mundo é unânime, e que vai manter durante o ano 2015. Para 2016, tentar recuperar isso. Agora, uma situação, já que vocês entraram nesse aspecto, vamos falar sobre isso, né? O que aconteceu nessa semana em Brasília para não usar uma outra expressão, foi pelo menos assim estranho, né? Os deputados, inclusive aquela cena do Renan sendo insultado, o carro do Sarney sendo balançado e aquela velha história. Vamos fazer uma manobra para acertar as contas, mas em contrapartida nós temos todo parlamentar, ele tem ali as suas emendas orçamentárias, que ele tem parte daquele bolo para fazer investimentos nas suas regiões, essas coisas. Então foi mais outro, já entramos no terceiro turno, né? Porque o primeiro turno foi a disputa que levou para o segundo turno, agora o terceiro turno é negociar com quem ainda não, quem já perdeu o cargo, mas só em janeiro mesmo que deixa o Congresso Nacional, inclusive o Sarney, que não concorreu a nada, também teve pressão. Agora, já começamos mal, ou seja, esse toma lá da cá, liberou-se emendas orçamentárias, assim, muito rapidamente, para que o Congresso fizesse esse jogo e, ao mesmo tempo, a gente tendo, de um outro lado, uma fala de corte de ajustes, de enxugamento, autoriza-se o BNDES a conceder empréstimo de 30 bilhões, ou seja, essa postura do Congresso com a presidente, economia, postura parlamentar, postura da presidente e essa situação assim, é uma avaliação, ou seja, vai ser sempre assim? Nosso presidencialismo, ele é presidencialismo de coalizão, com 28 partidos representados no Congresso Nacional. Nós temos 513 deputados federais e 20 distribuídos em 28 partidos. Você tem que ali tratar com 28 partidos para formar a sua base. 28 a gente tira 3, né? PSDB, DEM e PPS, então tem que tratar ali com 25 partidos, é muito, muito difícil. E aí, enquanto nós tivermos uma situação desta, né, nós vamos ter esse toma lá da cá. Enquanto não se fizer uma reforma política para estruturar os partidos políticos, reduzindo drasticamente o número de partidos políticos que nós temos no Brasil, nós vamos assistir cenas lamentáveis, né, como esta de vendas, né, de votos dos parlamentares. Né? Eu não queria usar essa expressão, mas foi uma negociata, né? Um verdadeiro feirão, né? Que sai distribuindo as emendas parlamentares e aprova ali o decreto, e já falando, olha, se não aprovar, o decreto acaba. Então, assim, é quase uma extorsão ali também. Até mesmo porque o decreto ele tem validade, tem que ser votado, pode ser derrubado, o Congresso, nesse caso, ele tem essa supremacia, tem esse poder. Doutor Ricardo, e daqui a pouco Paulo, para a gente ter que ir para o intervalo, opinião do senhor sobre essa forma que nós já começamos para fazer uma coisa errada, fizemos outra coisa errada, um erro justifica o outro? De espécie alguma, o André. E tem um detalhe aí, pior ainda do que você disse. Existe o tal do orçamento impositivo. Ou seja, literalmente, os nossos congressistas, eles vão empurrar na presidente aquilo que eles querem. Então, por exemplo, se um determinado
deputado, e da região dele, ele quer que invista ali alguma coisa, porque a base eleitoral dele é ali, ele vai impor, ele vai apresentar um orçamento para aquela região e vai impor na presidente. Quer dizer, agora está ficando assim, a presidente tenta impor alguma coisa no Congresso e o Congresso tenta impor na presidente. Realmente é um quadro assustador, politicamente, porque vai ter esse conflito aí, orçamento impositivo. Ela vai ter que segurar isso aí, ela vai ter que aguentar, determinado político indicou lá que naquela região lá tem que investir tanto, que seja qualquer tipo de investimento, ela vai ter que aceitar isso aí. Então a situação é pior. Ok. Paulo. Eu perguntaria ao doutor Alexandre. Não, só o comentário, porque tem que ir para o intervalo. Eu penso que em relação mesmo com a reforma política diminuindo o número de partidos no Congresso, as negociatas, as dificuldades do Congresso, do governo, continuariam. A reforma política teria que ser pensada mais amplamente. Não só no sentido de diminuir o número de partidos. Lembrando que nós já tentamos fazer isso, né? A cláusula de barreira, que era uma reforma política, mas foi derrubada. Depois, o fim da verticalização, ou seja, os partidos que se alinhavam em nível nacional tinham que ser repetidos em nível regional, estadual, municipal. Não passou, e agora está sendo até uma forma de pressionar os partidos pequenos com essa volta, né, dessa cláusula de barreira, porque ou você vem conosco ou então tiramos vocês daqui, mais ou menos isso, né? Nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre essa situação que está acontecendo no Brasil, né? Petrobras, muitos empresários presos pela primeira vez na história desse Brasil, ou o maior caso de corrupção, chamado por alguns, o procurador-geral pedindo cadeia, delação premiada, ou seja, as pessoas estão assim, literalmente assistindo uma situação inusitada, né? Nunca antes da história desse país, o maior escândalo de corrupção. É o assunto que a gente aborda depois do intervalo. Instante só. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. Máxima Odontologia, Edifício Office Tower, Rua 3, número 800, Sala 511, Setor Oeste. Fone 3215-4446. Máxima Odontologia, porque você merece um sorriso perfeito. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance.
grelhados tem sanduíches também. No Paracletos tudo é uma delícia. Picanha, frango, filé, o sabor que a gente quer. No Paracletos eu vou com a família. Toda hora, todo dia. Paracletos é pura alegria. Experimente você também. Paracletos grelhados e sanduíches, esperando por você no Shopping Estação Goiânia. Viver bem é saborear muitas delícias. Na padaria do supermercado Nossa Senhora Aparecida, você encontra produtos gostosos, sem glúten e integrais. O pão está sempre fresquinho e os doces são preparados com receitas especiais e muito carinho. Aproveite para experimentar as delícias de hoje, preparadas pela padaria do supermercado Nossa Senhora Aparecida. Supermercado Nossa Senhora Aparecida, você em primeiro lugar. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. De volta com o Jornal Argumento, edição especial, recebendo aqui prazerosamente a colaboração e a visita também do Dr. Ricardo Oliveira, ele que é especialista em consultoria empresarial, Dr. Alexandre Azevedo, que é professor de Direito Eleitoral e Ciências Políticas, e também Paulo Rolim, jornalista, colaborando com a gente. E lembrando que você pode participar, fazer a sua pergunta. O nosso número para você mandar sua mensagem, o seu torpedo, é 8204-8387. 8204-8387. Você pode ser aqui o nosso quinto comentarista ou passar as suas dúvidas ou as suas perguntas que serão respondidas aqui pelos nossos entrevistados. Bom, estamos com uma situação no Brasil, digamos assim, hoje é o maior caso de escândalo de corrupção. Eu disse aqui que uma vez eu entrevistei o Pedro Simon, que foi relator a CPI dos anões dos orçamentos, e ele me dizia que o erro maior foi não ter prendido ou denunciado os empreiteiros. Agora, esse caso da Petrobras, a Polícia Federal, o Ministério Público, trabalhou e colocou um monte de empreiteiros na cadeia, e aí começou aquele processo da delação premiada. Inclusive um empresário, ele ligou para a polícia, disse que estava sendo extorquido, tudo foi combinado e foi preso uma pessoa ali praticando esse ato. Primeiro, a opinião de vocês, porque até então, quando surgiu a ação penal 470, ninguém sabia. Agora existe essa delação premiada que estão falando nomes, inclusive o Supremo Tribunal Federal mantém alguns sob sigilo, porém, nomes estão vindo à tona e o mais importante, dinheiro que foi injetado em campanhas políticas e não contabilizados, como dizia Delúbio Soares, não contabilizados. Então, ou seja, doações que não estavam dentro daquilo que a lei previa. Esse momento dos, digamos assim, os empreiteiros sendo presos, sai agora alguma coisa? Dá para a gente pensar na possibilidade de alguma coisa, uma mudança nesse país? Eu acredito que sim, porque quando se começa a ter pelo menos um medo da punição, porque o que acontece no direito penal, O direito penal, a pena tem uma função geral e específica. Específica com a pessoa do criminoso, dele ser preso. E geral, da população vendo que ele foi preso, ficar com medo de cometer o crime para ser presa. Então, o que nós tínhamos? Escândalos de corrupção. Caçava o político, passava daqui 8 anos, o político se candidatava de novo e era eleito. Então não tinha esse medo geral, nem um medo específico.
Hoje, já com essas prisões, começa a existir, pelo menos o individual, começa a existir, tanto que vem ali a delação premiada. O que mais me assustou, André, não sei se os colegas aqui da mesa também vão concordar, é o cidadão que faz uma delação premiada, faz um acordo falando, eu devolvo 250 milhões para eu não ser preso. Como que o cara vai ali e devolve ali no duro 250 milhões? Sim, você imagina, aí eu fico... a reserva, não, é o que sobrou, não, ele está devolvendo o que sobrou. O que sobrou. Para ele não ir preso, é assustador a gente pensar nisso aí. E outros tantos que estão prometendo, né, devolver uma quantidade enorme de dinheiro também, né, dentro desse acordo de delação premiada. O senhor, doutor Ricardo, a opinião do senhor nesse fato, né, que aí já entramos numa questão jurídica, né, Supremo Tribunal Federal, ali, se Joaquim Barbosa tivesse ali, talvez a situação seria diferente, mas está no Supremo Tribunal Federal agora, já Polícia Federal trabalhando, nomes, delações, dá para pensar que vai ser diferente, ou seja, pegando aqui uma carona na música do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente ou vai continuar igual? André, o governo tenta fazer a parte dele. Recentemente teve alteração na lei de licitações, na 8.666, e que incrimina os diretores também, as empresas e os diretores dela. Então você vê que há um certo esforço, e a história nos mostra isso, que realmente, ainda que pouco, ainda que não no nível que todos nós desejamos, ou no nível ideal, eu creio que vai sim haver uma mudança da agora em diante, com essa delação premiada, porque agora atingiu a alta cúpula empresarial, principalmente aquelas grandes empresas que prestavam serviço. E eu vou dizer mais, André, no meio empresarial, isso não é novidade. Falava-se muito nessa questão que existia tudo isso que existe, mas ninguém conseguia provar. O empresário de menor porte, que às vezes tem capacidade técnica, financeira, para pegar determinado serviço, não pegava porque vinha uma dessas grandes empresas e não sobrava nada para eles. Esse pessoal que ficava de fora sempre questionou. Pelo menos comigo, houve sempre essas manifestações que todo mundo... sabia que esse tipo de situação existia, essa propinagem, tudo isso existia, mas não se conseguia provar, e é algo muito de cúpula, são volumes monstruosos e que a pessoa fica receiosa, e ela sabe que se ela falar alguma coisa e não conseguir provar aquilo, a consequência é muito grande, maléfica para ela. Então, em função de tudo isso aí, não havia essa denúncia. Agora, quando o próprio corrupto e corruptor, ele mesmo abre o jogo e fala que existia isso, eu creio que realmente nós vamos ter uma alteração aí boa. Paulo. A delação premiada, obviamente, ela traz um benefício ao delator, com a diferença que ele tem que provar aquilo que ele está delatando. Agora, a grande pergunta que se faz na sociedade, nas pessoas mais simples, mais humildes, afinal de contas, o aparelho repressor da corrupção, ele está mais eficiente, ou a corrupção aumentou nesse momento, ou sempre existiu? O que está acontecendo? As pessoas se surpreendem, de certa forma, com essa situação que ocorre agora no país, porque, como o André Marques disse agora há pouco, nunca se viu essas cúpulas, essas altas cúpulas das grandes empreiteiras do país na cadeia. E é o que está acontecendo nesse momento. Agora, eu ouvi um depoimento de um empresário, onde ele foi muito direto. O trabalho no Brasil, as obras no Brasil, elas não funcionam de forma correta. Tem que ter sempre propina. E aí vem aquela questão do corruptor e outra coisa que ele disse, o Brasil para. Se esse esquema parar, será que ele foi mais ou menos um aviso que o ex-presidente da Petrobras, há 8 meses, há 9 meses, disse, não vou morrer sozinho? Ou seja, realmente, se a gente parar, dá para recomeçar um Brasil, porque o governo não tem estrutura para fazer essas obras. Mas como
doutor Ricardo colocou há pouco, nós temos pequenos empresários, empresários de médio porte, eles têm sim condições de fazer isso aí. O grande problema, né, como o doutor colocou, às vezes ele estava participando ali, ele via as coisas acontecendo, não podia denunciar, porque se ele denunciasse, nem a migalha que caía no chão e que ele pegava, né, pequenas licitações, nem isso ele tinha mais. Porque ele era, né? Ou seja, ganhava-se a licitação e ele às vezes era contratado para prestar o serviço. Para fazer a prestação daquele serviço. E às vezes, assim, sabe aquele serviço assim, bem pequeno, né, que rendia pouco, que ninguém queria pegar, então aí ele conseguia pegar. Pega uma rodovia, agora, aí ele fica só com um trechinho ali da rodovia, né? Agora, se ele partisse para fazer a denúncia, primeiro, que a comprovação disso aí era complicado, segundo, que ia ficar marcado e não iria conseguir nem aquele pouquinho, né, da licitação, nem ser subcontratado, ele conseguiria. Então ele ficava ali, né, engessado e com medo de fazer. Hoje, com essa delação premiada, pessoalmente eu sou bastante otimista, eu acho que temos uma oportunidade sim de começarmos a reescrever a história do Brasil, e eu acredito, ao contrário do que se disse, eu não acredito que vá parar o Brasil. Eu acredito que o Brasil talvez faça uma interrupção, faça ali um planejamento melhor, mas eu creio que nós temos condições sim de atuar com micro e pequenos, médios, né, empresários, seguir o Brasil adiante. Nós temos uma situação que ela se repete. Demóstenes Torres perdeu o mandato por ter ligação nessas questões de empreiteiras que pagavam suas contas. Renan Calheiros, o mesmo caso, não aconteceu absolutamente nada e o Brasil continuou. Mas vamos falar sobre um assunto que eu particularmente tenho uma opinião. Será que nós vamos viver no país que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão? Essa questão da delação premiada, como o doutor Alexandre falou, vai devolver a migalha de 250 milhões de reais e vai ter uma pena diminuída e passa a responsabilidade para o outro. Porque a gente já começou com o diretor da Petrobras, depois passou para o doleiro passou para não sei quem, ou seja, todo que é pego, ele entra nesse processo de delação premiada, se beneficia duplamente, né? Primeiro, quando ele já recebe esse dinheiro, faz uso, gasta, quando é pego, passa a responsabilidade para o outro para ter a sua pena diminuída. A opinião de vocês sobre essa delação premiada, que na realidade, trocando em miúdos, né, é o famoso cagueta, né? Aquela pessoa que abriu o dedo duro, é o dedo duro. Essa visão de vocês, assim, que é uma situação nova no Brasil, já aconteceu, no caso do Val, lá em Brasília, em outros casos também no Tocantins, mas em nível nacional a gente começou a ver isso agora. Delação premiada, inclusive até o procurador-geral, ele é contra essa questão de, num primeiro momento era a favor, agora virou moda. A pessoa é presa, denuncia o outro, tem a pena reduzida e vai se passando na situação para frente e a pessoa vai de bandido vira herói, né? O ladrão que rouba do ladrão tem 100 anos de perdão. Vocês vão de qual? André, eu tenho uma opinião bem pessoal, né? Sem receber influência de outros escritores, outros juristas, mas eu entendo que a delação premiada, ela é um mal necessário. O perigo está exatamente nisso que você disse. Não podemos fazer do delator um herói. Isso jamais. Mas ele, na medida que... Isso não é só no Brasil. País, inclusive lá nos Estados Unidos, existe isso há muito tempo, a delação premiada. Por quê? Porque ele vai abrir mão de toda a defesa dele. Muitas vezes, você pode ter notado, até contra a opinião dos próprios defensores dele. Os advogados são contra, muitos deles abandonam a causa porque não quer que ele fale isso. Então ele está abrindo mão de um direito constitucional dele de não produzir prova contra ele. É difícil entender isso, André, mas eu creio assim, essa é a visão que eu tenho. É um mal necessário, infelizmente, é algo assim que dá até nojo às vezes da gente saber. Mas se não fosse isso,
dificilmente a Polícia Federal, o Ministério Público chegaria no cerne do problema, da corrupção, de tudo isso aí que está acontecendo. Muito difícil, porque o esquema é tão bem armado, é tão forte, envolve pessoas de alto nível, de governo, de empresas. Que inclusive a atual presidente, né? Porque disseram que ela recebeu doações não contabilizadas, ou seja, todos os candidatos receberam, os empreiteiros falaram que colaboraram. Então, André, você vê que a dificuldade está exatamente aí. Então, partidos políticos, principalmente os grandes partidos, eles estão recebendo, quer dizer, o que é isso, André? Eles vão fazer tudo para abafar o caso. E não blindar, e realmente não é uma blindagem. Não tem bala que atravessa essa blindagem, se não for a delação. Infelizmente, é um mal necessário, porque não alcança, André, não se iluda. A proteção, porque envolve grandes partidos políticos, a cúpula política, a cúpula do executivo, e blindando tudo isso não se chega. A própria Polícia Federal, ela tem certeza disso, e o próprio Ministério Público também. Ele não consegue alcançar o cerne do problema se não houver delação premiada. Infelizmente, o perigo está exatamente no que você disse. Não podemos fazer do delator um herói. Isso não. Esse é o perigo. Não, isso jamais pode existir. Agora tem uma coisa aqui que eu acho assim, eu preciso, né, da opinião do senhor, doutor Alexandre, porque foi divulgada uma pesquisa do Instituto Datafolha que fala que 68% das pessoas ouvidas em todo o Brasil associam a presidente Dilma ao escândalo, mas mesmo assim a aprovação dela continua. E aí eles falam que de cada 10 brasileiros, 7 acham que a presidente Dilma teve alguma responsabilidade sobre somente essa questão do Petrobras, né, que a gente já falou sobre isso, a Operação Lava Jato e tal, e agora pediram para que as pessoas falassem sobre o governo que mais apurou denúncias. O governo da presidente Dilma aparece em primeiro lugar. Para 46% dos dos entrevistados, a corrupção foi mais investigada no país no governo Dilma. 16% disseram que foi no governo Lula, 11% no governo Collor e 4% no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, a pergunta é diferente. O presidente Lula, quando surgia um caso de corrupção, essas coisas, ele dizia que era a democracia, que era a polícia trabalhando, a Polícia Federal, o Ministério Público, as entidades fazendo o seu trabalho, tal. E aí nós acreditamos. Agora a gente tem esse mesmo grupo que falou que dava liberdade, digamos assim, muito, mas muito mesmo próximo a todos esses escândalos. Evoluímos a democracia no que se refere à questão de abrir para investigações, punições, corrupção, ou essa corrupção ela sempre existiu, era guardada, não se falava mais sobre isso. Ou seja, deu-se liberdade aos mecanismos de trabalho ou ficou tão banal a corrupção que todo mundo faz? No primeiro momento colou, né, com Lula, como a gente sempre brinca, né, com Lula colava tudo, né? Tudo. Eu não sabia e foi, não tinha. Não é que existe corrupção, é que a gente está investigando, por isso dá a sensação de que existe mais. Só que aí começa a ter agora corrupções encontradas nos governos ou nas gestões dos atuais governos, né, 12 anos indo ali para 16 anos, então não dá mais para usar essa desculpa. Pessoalmente, eu entendo que nós temos as duas situações. Tanto de um lado, a Polícia Federal, né, com maior efetivo e maior possibilidade de investigação, né, tanto por ferramentas legislativas, lembrando que essa ferramenta, por exemplo, da delação premiada, ela é recente, ela não é antiga, né? Ela é dos últimos 15 Mas existia naquela forma de dossiês, né? Não era delação premiada, mas era dossiê. Juntava documentação contra uma pessoa no período eleitoral e entregava para o adversário. Mas o dossiê, ele era tão... eu acho que não se pode comparar o dossiê com a delação premiada. Porque o dossiê ele é feito, e a natureza dele é de ser anônima.
Então a pessoa colocava ali o dossiê, pegava foto, tirava fotocópias, juntava e entregava. Não dava a cara. Na delação premiada... Nós tivemos aqui o caso do vereador Elias Vaz, que fez oposição a Paulo Garcia e apresentou farta documentação que comprovava tudo aquilo que ele falava. Não é uma delação premiada também não, já que ele assumiu a autoria das denúncias? Não, mas a delação premiada é quando ele assume a autoria ou a coautoria do ilícito. Né? Então ele, na verdade, não fez o dossiê como a gente está acostumado a ver, né? Que é entregar a pasta lá, bate, toca a campainha e sai correndo, né? Chega, coloca debaixo da porta ali, do tapete, toca a campainha e corre. Ele não fez isso, né? Aí vem a questão democrática. Ele foi e investigou. E como parlamentar que é, né, vereador, cabe essa função sim de investigar e de entregar os documentos. Isso aí ele fez. Não foi um dossiê, né? Foi um levantamento, ali próprio um levantamento de dados. Né? O que a gente tinha em campanhas eleitorais era dossiê que a pessoa entregava, não dava cara, ninguém sabia quem copiou, aonde foi feito, quando foi feito, como foi feito. Né? Então era uma coisa covarde. Denúncias anônimas, mas comprovadas. Não, né? Porque os documentos ali, em vários documentos que nós vamos lembrar das Ilhas Caimã, que teve um documento que era uma assinatura que foi, na verdade, tirada com fotocópia. Não era assinatura original. Pegaram e fizeram uma montagem de assinatura. Então, nem sempre era verdadeiro o dossiê. Agora sim, o senhor acha que dentro desse aspecto, eu interrompi o raciocínio do senhor, mas sobre essa questão assim que a gente está falando, sobre essa forma como está acontecendo essas coisas nesse momento agora, né? Estamos evoluindo para uma democracia onde as coisas erradas estão vindo à luz ou nunca antes na história desse país? Ou a corrupção ficou banal? Disso aí nós podemos evoluir tanto para uma democracia melhor, né? Nós vivemos numa democracia, nós podemos melhorar o nosso regime de governo, melhorar no sentido de ter mais transparência, quando nós podemos ter, e aí eu torço para que não aconteça, né, situações aí da pessoa, né, como aconteceu em 1964, a corrupção atingiu um nível tal que a gente precisa de um governo de exceção. Eu torço para que isso não aconteça. Um golpe, né? Na realidade, ou seja, um golpe. Eu torço para que, na verdade, haja ali ferramentas melhor de controle do que um golpe militar ou outro golpe qualquer. Seria um golpe político, porque militar é impensável nesse momento, até mesmo porque as nossas Forças Armadas estão aí, né, padecendo de ajuda. Doutor Ricardo, a opinião do senhor sobre a mesma pergunta. A democracia está evoluindo ou a corrupção está mais banal? Não, a corrupção está mais banal e maior. Isso eu estou plenamente convicto. Não é que agora se está investigando mais do que antes, não, como está dizendo. Então, são dois viés aí, André, que eu faço. Primeiro, a situação é essa. A corrupção aumentou muito. E não foi a investigação continua a mesma, a Polícia Federal é eficiente, ela sempre tem a autonomia dela e ela sempre toma essas atitudes dela. Agora, o problema aí maior, André, que eu vejo, é essa manipulação de opiniões. Há uma certa... Aí o governo fala que, na verdade, o que está acontecendo é que está havendo investigação que nunca antes houve. Não, isso não é verdade. André, tem detalhes que o governo é impressionante. E as próprias empresas. Eu lamento muito de quem disse essa situação, voltando um pouquinho ao assunto anterior, dessas pessoas que estão dizendo, uma pessoa, um defensor dos delatores, falar que o Brasil vai parar. Isso é um engodo. Quer dizer, que agora é o particular que está fazendo isso. Porque muitas vezes, professor Alexandre, as próprias empresas, André, elas subcontratavam a empresa. Então, quem realizava o serviço não eram elas. Então, o Brasil jamais vai parar se essas consultoras, se essas grandes empreiteiras pararem. Isso foi de uma infelicidade e brincando com a opinião pública. A realidade não é essa, André. Eu acredito até que nós temos uma situação de repartição de renda maior. Exatamente. A partir do momento que as pequenas empresas começam a ganhar e participar dessas licitações, o dinheiro vai circular bem mais. Porque o que estava acontecendo é isso. Isso é um engodo. Outra coisa, o governo fala assim, quer ver um detalhe, André? O governo
André fala assim, ela usou um dos argumentos, a presidente, para mudar a LDO, que é usar a desoneração tributária que ela fez, para compensar isso como gasto. André, uma coisa é questão de lógica ou matemática. Explica rapidamente para a gente, 30 segundinhos, essa manobra que foi feita para que as pessoas possam entender. Então, sem entrar muito na questão técnica, é questão lógica. Se a economia vai entrar em crise, é lógico que a arrecadação vai cair. As pessoas não estão vendo isso. Aí, para pelo menos manter o nível atual, o que ela faz? Ela diminui a carga tributária para que as pessoas consomem mais, para haver mais vendas e compensar isso. Então, quer dizer, se ela mantém aquela política de manter os tributos no patamar que estava, as vendas iam cair e a arrecadação do governo ia cair. As pessoas não enxergam isso, e o governo trabalha isso de forma impressionante, como ele manipula esses dados, e todo mundo engole isso, André. Isso é uma questão de lógica. Tá, temos que ir para o intervalo comercial, fazer uma pergunta, 30 segundos cada um para responder, porque é o tempo, né? Já está no Supremo Tribunal Federal essa ação. Nós passamos quase que um ano inteiro naquele julgamento da ação penal 470. Dá para pensar que o Supremo Tribunal Federal vai ter esse mesmo esforço que teve na ação penal 470 ou vai levar a banho-maria? A partir da ação penal 470, o Supremo fixou um entendimento de seguinte: no Supremo vai ficar apenas os políticos que têm prerrogativas de função. O processo, então, vai ser, com relação aos outros investigados, o processo vai ser desmembrado e vai voltar para continuar ou iniciar no primeiro grau. O que eles queriam antes, né, na ação penal 470, exato, desmembrar. Eu acredito que vai ser mais rápido, inclusive, pelo menos para o núcleo das empreiteiras. Do núcleo político, aí pode ser que demore um pouco mais. Então, assim, trocando em miúdos, os políticos continuarão no poder, os empreiteiros que serão julgados na instância inferior, ou seja, no primeiro grau da justiça, né, que são os juízes normais, podem ir ou não presos, e os políticos terão um tempinho a mais usando aquela prerrogativa do foro privilegiado, mais ou menos isso. Sim, pelo menos na questão penal, sim. Agora, politicamente, à medida que esses núcleos forem sendo condenados, politicamente eles vão sofrer reveses. Doutor Ricardo, essa questão aí no Supremo Tribunal Federal, teremos uma reedição da ação penal 470 ou a ação penal 470 que frustrou muita gente, não vale a pena ver de novo? André, vai acontecer já está acontecendo um problema técnico, processual muito grande. Porque essa é a intenção dos políticos e de quem está sendo processado. O que é? Se ele está lá embaixo, ele vai pedir para que seja aplicado o foro privilegiado dele. Isso está acontecendo agora na ação penal que está lá, dos petroleiros. Eles já estão falando que o juiz lá é incompetente, está querendo, porque entrou senador, entrou pessoas que têm foro privilegiado, já estão querendo levar lá para o STF. Aí, vai para o STF, aí quem está lá no STF, não, tem que começar lá. Então, o André, está acontecendo, não vai acontecer não, já está acontecendo uma verdadeira bagunça processual e isso vai dar um problema muito grande, principalmente em questão de retardamento do cumprimento da pena se houver condenação, é evidente. Sim ou não, doutor Alexandre? Vamos ter aquelas longas sessões, fala-se 5 horas para dizer uma palavra, durando muito tempo, batendo boca, ofensas. Sim ou não? Enquanto for televisionado, sim. O senhor, doutor Ricardo? Vai sair sim, com certeza. Paulo, a sua opinião? O Supremo Tribunal Federal ressente-se da falta de um ministro como o Joaquim Barbosa. Eu penso que vai aliviar um pouco a situação. Mas ele entrou numa polêmica, porque ele foi além das prerrogativas. Tanto é que depois saiu. Um breve intervalo comercial, agora vamos falar sobre os assuntos, né, aqui de Goiás. Afinal de contas, o governador Marconi Perillo também está promovendo reformas, né, e ao mesmo tempo, quando se fala sobre contenção, foi anunciado o novo prédio da Assembleia Legislativa, 80 milhões de reais, e não vai faltar dinheiro. E as mudanças das supersecretarias, enxugamentos, coisas assim, vamos falar um pouco sobre a realidade política aqui de Goiás. Um instante só.
Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. Máxima Odontologia, edifício Office Tower, Rua 3, número 800, sala 511, setor oeste. Fone 3215-4446. Máxima Odontologia, porque você merece um sorriso perfeito. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, né? Recebendo aqui a presença do Dr. Alexandre, também do Dr. Ricardo e do meu amigo aqui, Paulo Rolim, né? O tempo está acabando, vamos dar uma espichada aqui. Dessa semana retrasada foi retomada as obras da nova Assembleia Legislativa, né? Que há tanto tempo estavam paradas. E nesse momento agora, quando se fala em contenções, em fusões, em demissões, essas coisas, a gente foi até o local, né? Até café da manhã teve para que fosse feito essa, digamos assim, a nova, né, sede da Assembleia Legislativa. A gente tem a matéria aí, daqui a pouco a gente vai estar... a matéria está pronta, vamos ver a matéria, solta aí. Na manhã desta sexta-feira aconteceu uma vistoria nas obras da nova sede da Assembleia Legislativa. A construção, que já se arrasta desde 2005, quando foi lançada a pedra fundamental, fica aqui nas proximidades do Paço Municipal. A nossa equipe de jornalismo veio até esta vistoria, onde participaram várias autoridades, e alguns deputados conversaram conosco e falaram da importância desta nova sede aos legisladores do estado de Goiás. Importante porque a sede atual ela é pequena, não atende muito bem a população, as pessoas que vão até o Poder Legislativo buscar atendimento, buscar informações, assistir às sessões. Então aqui nós estamos com a sede nova, uma área que vai ter por volta de 1.000 vagas de estacionamento. Hoje, para estacionar na atual Assembleia é praticamente impossível, não há vagas, né? Então aqui vai dar mais conforto para a população e para os funcionários da casa poderem trabalhar e desenvolver um bom papel. Vão ter salas específicas para as comissões, vai ter um plenário mais amplo, vai ter uma área de área administrativa maior para capacitar melhor para a escola do Legislativo. Enfim, todas as áreas terão um espaço maior, espaço físico maior para poder atender melhor suas funções. Essa casa, ela não fica apenas no âmbito do legislador, do servidor. Eu acho que todos ganham com uma instalação como essa, porque o povo precisa de comodidade, essa aqui é a casa do povo. Então nós temos que ter um espaço que acomode bem a população, um auditório bem maior do que nós já temos.
Temos bem maior, onde não faltará espaço para que o povo seja acomodado, que o povo seja bem servido aqui. E também, evidentemente, os colaboradores, os servidores da casa e os parlamentares necessitam, sim, de uma condição de trabalho melhor. É um absurdo eu estar chegando e passar para essa casa daqui a 2 anos, no meio do mandato. Porque a pedra fundamental disso aqui foi em 2005. É um absurdo não ter terminado. Eu não sei nem por quê, porque a Assembleia tem a sua verba própria. Deve ter sido falha humana, porque isso aqui já era para estar pronto. Mas dos males, o menor. Pelo menos agora a gente viu o governador vindo aqui prometendo que verba não faltará para que a Assembleia realmente em 2 anos esteja já funcionando de acordo com aquilo que é necessário para o atendimento do povo. Não preocupa muito com o problema de atendimento, de conforto do deputado. Tem que criar situações para atendimento do povo onde lá não tem. Bom, tá aí. As declarações dos deputados, é claro que temos que ter uma Assembleia, porque onde ela está ali é uma reserva, uma nascente e tal. Mas nesse momento de contenção de custos e despesas para o cidadão comum que está sofrendo problemas, né? Comissionados sendo embora, governador falando em cortar despesas, extinguindo secretarias, mandando, inclusive, comissionados embora, depois, assim, um outro assunto que a gente vai falar sobre essa estabilidade, essas coisas assim. É o momento, na opinião de vocês, para 80 milhões de reais que serão gastos ali para uma nova Assembleia, que gostaria de ouvir de vocês a importância dessa Assembleia nesse momento. Uma coisa interessante nisso, na obra, né, todos nós aqui já tivemos a oportunidade, volta e meia, estar com alguma obra em casa, né? Se você começar e demorar a sua obra, mais cara ela vai ficar. Quanto mais o tempo passa, mais encarecida ela fica. E aí, de fato, nós chegamos num montante desse, porque uma obra que começou aí, já tem 2005. Quase 10 anos. Vamos voltar atrás, tem um centro de excelência que está mais atrasado ainda, exato. né? Então, vai se começando uma obra para a obra, o empreiteiro é contratado, né? E aí ele recebe o dinheiro, de repente, para a obra. Você acha que ele fica sem receber? Né? Ele recebe ali mesmo porque ele teve o investimento dele, e aí a justiça nesses casos ganha de causa mesmo. Ele investiu alguma coisa, o Estado não conseguiu, não prosseguiu ali, pelo menos alguma verba esse empreiteiro vai receber, né? Então, de fato, esse atraso gera, né, um prejuízo maior. Agora, concordo com você, nesse momento que o Estado... nas palavras do próprio governador do estado, vem dias aí que a gente não sabe o que vai acontecer em 2015, então nós precisamos enxugar os gastos. E de repente, né, vem falando que dinheiro não faltará, 80 milhões, é de fato um pouco assustador a gente pensar nisso. Para o senhor, doutor Ricardo, olhando a coisa assim na condição de cidadão, vem aí um ajuste. Aí, de um outro lado, vamos gastar 80 milhões para uma Assembleia que poucas sessões tem, e depois vamos falar sobre essa questão da postura da oposição. Na Câmara a coisa pega fogo, na Assembleia parece que tudo lá funciona como se fosse aqueles relógios de corda, né? Então, tudo certinho. Mas, assim, claro que é legal, mas é o momento? Duas questões aí, André. Politicamente, você vê que está havendo, dá a entender que está havendo uma troca de favores. O governador prometeu concluir a obra e que dinheiro para isso não vai faltar. Então, ou seja, moçada, me ajuda aí, me aprova os meus projetos, não põe tanto obstáculo que eu estou ajudando vocês. E vai acontecer isso. Isso é do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista econômico, com certeza. Não é o momento. Fala assim, 80 milhões de reais como se fosse uma ninharia. É muito dinheiro, principalmente para o estado de Goiás.
E que há coisas, há obras, há necessidades do povo, como esse deputado está falando, que merece muito mais prioridade, que merece muito mais atenção do que isso. Por exemplo, saúde, algumas estradas que estão aí, a questão da eletricidade, a questão hídrica que está afundando, isso sim, isso é para o povo, que reverte em povo. Agora, quem é que frequenta a Assembleia Legislativa para ter tanta importância para o povo como esse deputado está falando? A não ser nos momentos em que vai ter provação, se discute questões polêmicas que afetam principalmente o servidor público, questão remuneratória deles, que o povo vai lá. Quem que preenche não as pode galerias? entrar. E quando vai, exatamente isso. Não, aqui você não pode entrar, não. Então, onde que nós... Qual a necessidade? De termos 1000 vagas no estacionamento. Qual a necessidade disso? Então não tem, do ponto de vista do povo, não é dessa forma. É aquilo que eu falei para você no bloco passado. Brinca-se com a opinião pública que impressiona, Wander. Eu comecei a escrever um livro e pretendo terminar não sei quando, mas o poder que faz um verdadeiro engodo com a população, brinca com a população. E agora nós tivemos recentemente o próprio particular, que é o caso das empreiteiras, falar que se continuar desse jeito o Brasil vai parar. Então, quer dizer, pegou a carona com o governo, porque o governo fica brincando com essas opiniões, com essas informações, e destoa completamente da realidade. E não é assim, não é mesmo. Paulo, a sua opinião. Lembrando que decorre muito a situação atual da falta de planejamento. Essa obra foi lançada em 2005 e vem se arrastando. Não, mas a questão é o momento. Nesse momento, talvez seja mais caro paralisar aquela obra, não obstante as necessidades que o Estado tem de saúde, de educação, de infraestrutura. É necessário que se termine. Como o doutor Alexandre disse há pouco, é temerária a paralisação da obra. Tem que terminar também o Hugo II, tem que terminar a Credec, tem que terminar a Escola do Século XXI, tem que terminar, inclusive, muitos projetos, o Centro de Excelência. A pergunta que eu faço para você é a indignação do cidadão. Nesse momento de arroxo, fala-se que não falta dinheiro, 80 milhões da Assembleia. Decorrente da falta de planejamento. Quando se lançou, então se preveu o que podia estar acontecendo. E o momento é inoportuno? Sim, é um momento que o Estado passa por ajustes, por grandes momentos inclusive com demissões de servidores. Agora, para mim, paralisar a obra pura e simplesmente seria temerário. Poderia ficar mais caro para o Estado. Porém, nós temos um cemitério no Brasil inteiro de obras sem terminar, sem acabar. Verdadeiros elefantes brancos. Lembrando só aquele elefante branco que tem na avenida, na Rua 2 com a Goiás, né? Ou na Goiás com a 2, está lá um prédio abandonado da Caixa Econômica Federal, foi passado para o patrimônio da União e não tem nenhuma utilidade e não implodem ele, não fazem nada e fica lá, né? Alguma coisa já poderia ser feita, está gerando renda e ele está lá, né, esperando cair, certo? Agora o tempo está passando rapidamente. O governador tem mandado para a Assembleia alguns projetos, algumas ações que serão tomadas. Cadê a oposição da Assembleia? Que tudo que está sendo feito está sendo conduzido como se já houvesse uma pré-aprovação. Esse talvez seria o grande problema do Brasil, ou assim, porque no Congresso Nacional a Assembleia, a oposição grita, na Câmara grita, na Assembleia aqui se cala? Eu acredito isso o grande empenho que o governador tem de articulação política, né? Como nenhum outro político que nós temos aqui, desses que você citou, ele tem essa ferramenta de tratar com os partidos e de conseguir. Tanto que na Assembleia, a base aliada do governo aprova qualquer coisa, porque ela tem em si a maioria absoluta para aprovar, inclusive, emendas à Constituição, coisa que a presidenta Dilma não tem, o Paulo Garcia não, embora tenha alguma ampla... Não tem, lá tem um blocão, tem um centrão, mas embora ele tenha uma grande representatividade, ele não tem essa situação de articulação política, né? Tudo que ele quer é na base do, olha, é para fazer desse jeito. O Marconi já coloca de uma forma, olha, é desse jeito, mas vai
conversando, vai dialogando e consegue conduzir. O Paulo Garcia não tem esse mesmo traquejo. A Dilma também não tem esse mesmo traquejo. Então, eu acredito nisso aí, a questão da articulação que o Marconi tem, tanto na campanha eleitoral, ele demonstrou isso, a base aliada dele foi muito expressiva, conseguiu eleger muitos e consegue levar isso aí tranquilamente na Assembleia Legislativa. Doutor Ricardo, claro que a democracia pressupõe da vontade da maioria, mas algumas pessoas também não concordavam com a postura e votaram para uma oposição. Existe na Assembleia? Você disse muito bem, André. Com todas as permissões aí dos nobres deputados nossos estaduais, no estado de Goiás, no momento, não há oposição. Porque, como foi dito aqui, muito bem dito pelo professor Alexandre, praticamente tudo que o governador se coloca lá na Assembleia aprova sem nenhuma dificuldade. Eu não vejo um movimento, como você bem disse, na nossa Assembleia Legislativa, eu não vejo o mesmo movimento e não há, não é porque eu não vejo, que na realidade não há, esse movimento que tem na Câmara e que tem lá no Congresso. Aqui no estado de Goiás, por enquanto, não. Me desculpa os nobres deputados aí nossos, mas eu não estou vendo nenhuma oposição aqui no estado de Goiás. O senhor que é professor de História, né, de Ciência Política, vivemos em 2011 uma situação inusitada, onde a Assembleia ela deu total autonomia para o governador durante 6 meses governar sem que o poder legislativo interferisse, ou seja, deram uma caneta para o governador do estado. Essa postura da Assembleia, aí as pessoas começam a falar, Tribunal de Contas não precisa, Tribunal não precisa. As contas de Alcides Rodrigues, que no primeiro momento foram rejeitadas, agora foram manobradas e foram aprovadas com ressalvas, coisas nesse sentido. A importância de uma Assembleia Legislativa dentro da nossa sociedade. Como os deputados bem disseram, ali é a casa do povo, não é deles. Então eles têm que representar o povo, como o doutor Ricardo colocou, tem candidatos da oposição que receberam votos para ser da oposição. Então eles têm que fazer aquilo que o eleitorado, que a pessoa que votou nele, espera que ele faça. Infelizmente ali, na hora de votar, eles esquecem exatamente disso. Né? E começam a fazer conchavos políticos impublicáveis, né, para se manter no poder. Né? Nós tivemos situações, André, dessas votações, como você colocou, em 2011, que o Alcides, né, passou lá a governar por meio de leis delegadas. O Marconi, o então governador Marconi Perillo, ele teve 6 meses. O Alcides também. O Alcides também teve. A oposição, né, do PSDB bateu duro ali naquele momento, alguns do PSDB, depois veio o Marconi e continuou do mesmo jeito. Isso é preocupante porque a prerrogativa de legislar cabe ao parlamento, que ali é a representatividade do povo, é a oposição que vai dar as vozes, é a oposição que vai poder fazer uma lei, deve ser a partir de um ato colegiado e não de uma única pessoa. Né? E tem aqui a participação, né? A gente separou aqui. O povo gosta de, acho que conta, ou coisa mal feita. Será? Parece que sim, infelizmente, fala assim, porque está tendo aprovação, né, o André? A gente está aprovação nas urnas. Acontecem as coisas, as aberrações, essas corrupções, essas obras, esses elefantes brancos, estão sendo aí todos os dias e parece que houve o respaldo popular mediante as urnas, não houve mudança que se pleiteava, então a gente chega à conclusão que é essa. Agora, assim, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. Doutor Alexandre, o senhor, conversei com o senhor aqui, o senhor estava sendo bombardeado, num primeiro momento o senhor estava sendo aplaudido, onde o senhor defendia uma situação e depois passou a ser crucificado. Alguma coisa que talvez o senhor queira falar, que não foi abordado no programa, que o senhor acha que seja importante ressaltar nesse momento?
Olha, o que eu sempre falo, André, é que o povo precisa fiscalizar melhor. A eleição, o pessoal fala a grande festa da democracia. Eu não costumo falar que a eleição é a grande festa da democracia, que ela é apenas um aperitivo. A democracia mesmo é a fiscalização do povo. O povo poder elegeu agora o candidato, maravilha. Agora vamos fiscalizar o passo a passo dele, verificar se ele está implementando tudo aquilo que ele prometeu, ver como que ele conseguiu cumprir aquilo que ele prometeu, né, se isso foi possível, e daqui 4 anos dar a resposta novamente às urnas. Senhor doutor Ricardo. Eu espero que os nossos representantes eles exerçam o papel para que eles foram colocados lá. Ou seja, quem é da oposição, que não faça oposição por oposição, mas com coerência, com substância, e com lógica, enfim, exerça o papel desses políticos e que torcer para que tudo dê certo, o André, porque realmente 2015 vai ser um quadro... Deus queira que não, mas está sendo um quadro muito difícil para nós brasileiros. Se desenha, né? Só corrigindo aqui, né? A pessoa que mandou ela falou, não, o povo gosta mesmo de contas mal feitas. E aí já faz uma provocação, né? Os deputados são fiscais do povo? Deveria ser. Dentro do sistema aí republicano? Deveria, né? Paulo, temos mais 2 minutos. Alguma coisa que você queira dizer? Lembrando aí? que a maior oposição ao governo Marconi Perillo partiu de um partido da própria base aliada, que foi o DEM, com o Ronaldo Caiado. E agora, quanto aos deputados, é preciso sim que eles exerçam de fato aquilo que a população desconfiou, que exerçam a prerrogativa de fiscalizar o executivo e dar bons exemplos. Isso é o que é preciso e necessário. Ok. Para a gente finalizar aqui, otimista 2015, apesar de tudo que venha e enfrentemos, ou pensa que iremos às ruas novamente para protestar? Eu espero que nós tenhamos ali um avanço e que mesmo assim a gente vá às ruas protestar sempre que houver consistência, né? Nós temos agora aumentos de impostos, isso aí nós vamos ter, infelizmente. CPMF volta. A volta da CPMF, que é uma... A CID, que era aquela questão lá que é o tributo sobre o combustível, volta também, e outros encargos, além de energia elétrica, água. Aumento do IPI e outras coisas, Isso. Então eu acho que a gente precisa sim manifestarmos nas ruas. Doutor Ricardo, como é que o senhor está vendo? Nós vamos preparar que realmente vai vir um pacotaço de aumento de tributos aí, então nós temos que preparar o bolso, o brasileiro vai ter que preparar, porque houve o rombo que teve aí cobertado, e agora nós temos que preparar para isso, porque o governo vai ter que tampar esse rombo aí, ele só tem uma saída, é arrecadar mais e aumentar tributo. Ok. O nosso tempo está chegando ao fim. Paulo, a sua opinião nós deixaremos, né? Porque você é de casa, está todo dia aqui. Doutor Alexandre Azevedo, professor de Direito Eleitoral e também de Ciências Políticas na PUC. Na PUC, né? Um forte abraço, professor Daniel, reitor Valmir Amado, todo o pessoal. Obrigado pela gentileza do senhor de vir até aqui, contribuir com esse... não é um debate, né? É despertar o pensar. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, André, e me coloco à disposição sempre que for necessário. Pode me convocar, né? Convidar não, convocar. Vamos, faremos isso, se nos der essa prerrogativa, né? Doutor Rico, mas não vai ter que liberar a emenda não, né? Tá ok, não. Doutor Ricardo Oliveira, advogado, especialista em consultoria empresarial, obrigado pela presença e por contribuir com essa forma da gente despertar o repensar. André, é sempre um prazer estar com você aqui, eu estou à disposição, pode me convocar também a hora que precisar, sem haver essas necessidades aí que você falou. Deixa isso para lá. Não vou liberar a emenda. Não vamos. Obrigado. Paulo, obrigado mais uma vez pela sua participação e amanhã comigo de novo. Sim, muito obrigado, honrado e feliz por estar aqui, a paz e o bem esteja com todos vocês. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, né? Lembrando que Padre Jesus Flores está em São Paulo, como sempre acontece nessa época do ano, né? Na Basílica, renovando seus votos. Em breve voltará aqui conosco e sempre tendo aqui pessoas que despertem o pensar. O mais importante é isso, né?
não somos donos da razão, não somos donos de nada. Apenas contribuímos com você para que você possa pensar ou repensar. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.